Obrigado, viu, Renato, de me lembrado, já está gravando novamente. Então, né, a contagem, né, que nós acabamos de apresentar aqui, só estou retomando um pouquinho porque não estava gravando e agora está, né? Então, a contagem que nós estamos tendo aqui é da frequência absoluta simples. Então, nós temos as classes agora, as contagens, como foi separado, e tem que lembrar que a somatória dessa contagem, que nada mais é que a somatória da frequência absoluta simples, tem que dar 70, porque é a quantidade de dados, tá bom? Então, chegamos a esse resultado aí que vocês estão vendo. Bom, para finalizar, né, para começar a parte final, a parte inicial é esta daqui. Até o passo 6, que é fazer a contagem, é a parte mais, assim, devagar, mais lenta, né? Porque você tem que prestar atenção como vai ser feito, né? Como é que vai calcular o K, né, que é o número de classes, a amplitude de classes, tem o cálculo para fazer, construir as classes, né, usando a metodologia que eu fui apresentando, e aí fazer a distribuição, né, fazer a distribuição de frequência, que é justamente fazer a contagem, né, como vocês viram, né, o detalhe desta contagem. Como nós já temos, né, justamente as classes e a frequência absoluta simples, agora a gente vai construir aquilo que a gente já conhecia da semana passada, né? Já sabemos desta situação aqui, né? Que nós temos que finalizar toda a tabela. Mas essa parte, né, é semelhante ao que vocês fizeram semana passada. Só o detalhe do acumulado, né? Para construir essa coluna do acumulado aqui, vocês vão usar o limite superior aqui, né? O limite superior, né, de cada classe é 70, da primeira classe, depois 80, e assim sucessivamente. Só que como é o acumulado, né, lembra o que nós fizemos semana passada, a contagem acumulada até 70, né? A gente vai colocar desta forma, ó, até 90, até 100. Vocês vejam que é sempre o limite superior para esse caso de construção discreta, né? 120, sempre pegando o limite superior, até 130, até 140. Então, acumulado até 70, até 80, até 90, até 100, até 110, 120, 130, 140. Para fazer sentido para agora para essa tabela, né? Uma vez que tem o limite inferior e o limite superior. Então, para essa tabela, a gente usa o limite superior de cada classe, tá ok? Aí entra aquilo que eu acabei de comentar, né? Fazer os cálculos tudo de novo, tá? Tudo de novo. Já está gravando, viu, pessoal? Estou vendo aqui no chat, mas já está gravando. Então, agora tem que repetir o cálculo, né, que foi feito semana passada. Calcular a frequência relativa simples, né? Vamos fazer aí a apresentação de dois cálculos, né? Como eu fiz semana passada. Né? Como que era o cálculo da frequência relativa simples? Lembra, FR1, como é que a gente calcula o FR1? Você vai pegar, então, para calcular a frequência relativa simples, a frequência absoluta simples, dividido pelo N, né, que é o total de dados aí, né? Essa que era a ideia. Numericamente, como que isso vai surgir? E multiplicar por 100, né? Tem que multiplicar por 100 para dar a porcentagem. Então, vamos lá. Quem é a frequência absoluta 1? É o 2, né? É esse primeiro número aqui, né? Nós vamos pegar o 2 dividido pelo total de dados, que é 70, e multiplicar por 100. E, como eu falei, isso daqui vai ser um resultado aproximado, né? Em geral, aproximado, de tal forma que façam para mim a conta, né? 2 dividido por 70 vezes 100. Tentem apresentar aí para mim o resultado. Professor, então, no caso, nem sempre vai ser crescente, né? Como assim, nem sempre vai ser o FI? Ah, sim, nesse caso aqui, não. Nesse caso, a frequência, né, a absoluta, nesse caso, não está sendo colocada em ordem crescente, não. Só no caso em que os dados são qualitativos nominais, lembra, né? Na mensuração nominal, que é as cores dos olhos, que eu comentei semana passada, né? Castanho, lembra? Então, aí sim, né? Aí você coloca na ordem do FI. Aí, né?
você usa FI. Então, nesses casos aqui, não é para colocar na ordem do FI, na ordem crescente de FI ou decrescente. Opa lá, vamos ver, né? Alguns já colocaram. Bom, aí o Josué já está querendo arredondar para 3, né? Calma, né? Então, semana passada eu já tinha comentado que a aproximação que nós vamos usar aqui é com uma casa decimal. E pelo que está mostrado ali, né, nós temos 2, 8, 5, né? Deixa eu ver quem que postou o número completo. 8, 5, 7, né? Então, de fato, né, nós vamos aproximar isso aqui, né? Isso aqui tem vários outros números, né? Deixa eu só. Então, é 2, 8, 25, 7, né? Aí sim, vamos aproximar para 2,9%. 2,9%. Então, está aí a primeira porcentagem que vem aqui embaixo, 2,9%. Agora, né, qual é a segunda porcentagem? Né? De novo, você pega agora 5, divide por 70, multiplica por 100, né? Vocês podem fazer isso. Então, só vou fazer a representação deste dado aí. Então, vai ficar como? Né? F, a frequência relativa a 2, igual a frequência absoluta a 2, simples, né? Dividido pelo N, que é o total de dados, vezes 100, né? Ou seja, você vai pegar 5, dividir por 70, multiplicar por 100. Vejam aí quanto que dá o número 5 dividido por 70 vezes 100. Aí volta 7,14. Então, aí a Amanda já está colocando o valor ali, ó, 7,14, deve ter mais números, né? Aí nós vamos fazer a seguinte aproximação, né? 7,1%. Então, segundo o cálculo, está dando aproximadamente 7,1%. Agora vamos lá, qual é o próximo cálculo aqui? Quanto que dá na próxima? Vai ser 6 dividido por 70, 6 dividido por 70 vezes 100. Vamos ver quanto que dá aí. Vamos ver quem coloca o primeiro resultado. 8,5. Tem outros números aí, Fernando? Pelo menos mais um para ver se o arredondamento, que número que é? Coloca mais 2 dígitos. Então, o arredondamento, 5, 7, então nós vamos ter que colocar 8, 6. O arredondamento, Josué, principalmente quando está dando esses números aí na porcentagem, é muito comum colocar uma casa decimal de arredondamento. Eu estou arredondando, mas para uma casa decimal, né? O que você queria era não ter a porcentagem em casa decimal. Então, eu prefiro colocar pelo menos uma casa decimal de precisão nesses números aí, tá bom? Tem a ver com a somatória que tem que dar o 100% ali, né? Então, às vezes, tem esse probleminha aí. Então, eu prefiro, nos casos que a gente está construindo aqui, colocar uma casa decimal de aproximação. Então, a Amanda e o Fernando colocaram 8,57, né? Então, aqui, nós vamos aproximar esse caso para 8,6%. É 8,57. 57 a gente já pode aproximar para 6 aí. 8,6. Então, vamos lá. O próximo, qual será o próximo ali? 14,28, vamos aproximar para 14,3 aqui, ó, 14,3%. O próximo, aí vocês vão passando para mim que eu vou arredondando. 14,28 já foi, né, esse caso aí. Qual será o próximo? 17,14 ou 17,1, perfeito, isso, 17,1, então. 17,1%. Vamos ver o próximo agora. Qual é o valor que vocês vão obtendo aí para a próxima frequência relativa simples? 25,7. Tem mais algum número aí, Marcela? 27,1. Ah, então é 25,7 mesmo. Então, 25,7% aqui. 25,7%. Agora, esta daqui. Qual o próximo?
21,42,42. Então, 21,4. Não, 21,4%. Para esse aqui, nós já sabemos que é justamente igual ao primeiro caso, né? 2,9. Pronto. Já deu. Aí, de novo, né? Se na frequência absoluta simples, que é a contagem, a gente somava para dar 70, para confirmar o resultado 70, a gente sempre soma esses daqui, por causa dos arredondamentos, né? A princípio deveria obter 100%, mas lembra o caso semana passada que nós discutimos, né? E aí não dava 100%, ficava 99,9%. Aqui tudo indica que vai dar os 100% aí, né? Se vocês fizerem os cálculos, tudo indica que dá os 100% pelas contagens que eu estou vendo aqui, tá? Mas a ideia é ter que somar. Se der 99,9%, eu estou ainda mantendo 100% sem problema algum. Tá bom? Isso, a Marcela também colocou aí o último, né? Amanda deu 100%, né? Beleza, então aí o arredondamento está legal, né? Não teve. Beleza, agora nós temos essa tabela já preenchida até a parte simples, né? Que a gente já mencionava antes. Agora nós vamos para a parte acumulada, né? Então, todo mundo aí, né, procura estar anotando, né? Dessa tabela. Eu vou só mudar o slide, porque eu preciso, né, copiar aqui toda aquela informação, que vocês têm aí novamente a mesma tabela, tudo montado. E agora o cálculo da primeira frequência acumulada, né, absoluta acumulada. Na semana passada, né, vocês lembram que nós fizemos também o cálculo dessa frequência, né? Então, aí, só lembrando, né, a frequência acumulada 1 sempre é igual à frequência absoluta 1, que nesse caso aqui é 2. Então, isso aqui é o primeiro caso, né? 2. Então, o acumulado, absoluto acumulado até 70, são duas contagens, né? Que é justamente esse número que está aqui. Agora, o próximo tem que ser a soma das duas frequências absolutas simples, né? Da primeira e da segunda classe, né? Então, vou colocar também a representação deste cálculo, né, para vocês terem, né? Então, a frequência absoluta 2 é igual à frequência absoluta 2 acumulada, né? É igual à frequência absoluta simples 1 mais a frequência absoluta simples 2. Ou seja, a frequência absoluta simples 1 é 2 e a frequência absoluta simples 2 é 5, né? Ou seja, nós temos aí 7 para ser computado naquela classe, né? Então, aí vocês já devem lembrar o procedimento, né? Então, até 80, nós temos o acumulado de 7 contagens, né? Pergunto para vocês, qual é o acumulado de contagens absolutas até 90, né? Então, você vê que o 2 e o 7, 13, né? Perfeito. Você vê que as contas aqui vocês já estão lembrando como é que faz, né? Até 100, qual é o acumulado até 100 agora, né? Vamos lá, todo mundo participando aí. 23, perfeito. Né? O acumulado 23. Lembrando para todos, né, que eu estou somando, ao 23 eu estou somando esses números lá da absoluta, né? Até 110, qual é o acumulado de contagem absoluta, né? Até o 110. 35, perfeito, é isso mesmo. 35. Qual é o acumulado até 120, né? Então, vamos ver aí, somando mais 18, quanto que vai dar, né? 53, perfeito, 53. Até 130, qual é o acumulado agora, né? 130, 68, perfeito também. E somando mais 2, tem que bater os 70, né? Agora, o acumulado até 140 foram todas as 70 contagens, né? Está correto essa situação. Então, isso é, de novo, aquele cálculo, né? Você vê que depois que a gente faz uma segunda vez, viram que vocês fizeram bem rapidamente, né? Então, depois que já fizeram algum exercício e tal, facilita bastante essa situação de calcular a frequência absoluta acumulada. Agora, vamos para o próximo passo, que é o passo 9,
vou copiar tudo que nós tínhamos na tabela anterior e fazer o último aqui, né? O cálculo da frequência relativa absoluta, usando a mesma estratégia, só que somando a relativa simples, né? Eu vou deixar apenas dois cálculos como referência, né, dentro, né, da apresentação. Então, a frequência relativa a 1 é igual à frequência relativa a 1 simples, né? Absoluta a 1 é igual a simples 1. Então, significa que aqui vai ter que ter a repetição do 2,9. E agora, né, neste caso, né, deixa eu só colocar o número aqui em cima, né, 2,9%, né? Aí nós temos um outro caso, né, que é da segunda linha, né, que é da segunda classe, a frequência relativa, né, relativa acumulada da segunda classe. Você vai pegar a frequência relativa simples da primeira classe e somar com a frequência relativa simples da segunda classe. Está passando aqui um caminhão de venda, vocês devem estar escutando aí, né? E aí eu vou fazendo os cálculos, né? E aqui eu vou ter que somar 7,1% com 2,9%, 7 com 2,9%. Nesse caso, dá 10%, né? E eu vou jogar aqui o 10%. Ok? Então, agora tem que dar continuidade ao cálculo, que vocês já sabem, né? Que já estamos quase terminando. Você vê que essa parte final aqui foi mais rápida, né? Então, 10, vamos lá, 10%, perfeito. Aí 18,6, 32, 32,9, 50. A Kátia já fez tudo, já. Agora tem que fazer 18,6, a Marcela está colocando, perfeito, né? Você vê que a Kátia já foi lá até o final, né? Vocês perceberam ali? Olha no chat ali que a Kátia foi até o último. Agora ela colocou o último resultado que de fato dá o 100%, né? Então, 18,6, né? 18,6. Quanto que dá o próximo ali, né? Quanto que é o próximo número ali? 18,6 com 14,3, né? Aí vocês vão completando. Estou aguardando aí todo mundo completar. Então dá 32,9, 32,9. Eu estou olhando para os resultados ali da cara, né? Beleza. Aí vem 50%, né? Aqui é 50%. Fica fácil, né? 75,7%. E aí vem o 97,1%. E, finalmente, 100%. Ok? Aí, em definitivo, toda a tabela montada agora para dados discretos em classes agrupadas, né? Apresentei hoje, então, de fato, a parte mais importante foram essas duas colunas aqui. Como construir as classes e como fazer a contagem depois que as classes estão definidas, né? Em intervalos. Ok? Então, esse foi o passo mais importante hoje, né, que diferencia da aula da semana passada. Por quê? Porque na aula da semana passada os dados eram colocados individualmente, não em agrupamentos ou intervalos, né? Hoje vocês viram que é necessário número de classes, precisamos saber a amplitude de classes e o menor valor da amostra, que é 61 nesse caso, né, para construir, né, cada uma dessas classes, cada uma das 8 classes que nós temos. Então, neste caso, o número de classes é 8, a amplitude de classes é 10 e o menor valor é 61. E construindo todas essas classes, vocês perceberam que todos os dados estão em alguma dessas classes, né? Nós fomos fazendo a contagem, você vê que todos estão dentro dessas classes aí, ok? A última parte, né, que é uma parte que também é pedido na lista, né, daqui a pouco eu vou mostrar a lista,
basicamente a interpretação. Vocês vão ver que eu não vou pedir tomada de decisão a esses casos aqui, nessa próxima lista. Eu só quero que vocês façam o levantamento de 2 resultados, né? Que é o que eu vou fazer aqui, ó, 2 resultados importantes, né? Observados. E aí eu vou estar chamando a atenção, né, para 2 situações que são muito interessantes vocês estarem registrando. Então, são 2 resultados apenas. Então, a primeira informação vai vir desta parte da tabela, que é a tabela de frequência simples, tanto a absoluta quanto a relativa. E uma das informações mais importantes que surge nesta primeira parte da tabela, né, é você verificar qual é a classe que tem a maior frequência absoluta. Então, ao chegar aqui e analisar, você consegue definir essa classe, né, que aqui de fato é a segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta classe. A sexta classe é a que tem a maior frequência absoluta. Essa é uma das medidas estatísticas, uma das interpretações da estatística bem importante. Então, eu vou colocar como resultado 1 aqui, né, para a gente já colocar a informação, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, resultado 1, né? A sexta classe é a que tem a maior frequência absoluta simples, né? Absoluta simples. Ou seja, né, a informação é que a frequência da sexta classe, né, a contagem é de 18 indivíduos, né? E a frequência relativa simples dela, né, é de que isso representa do total, né, 25,7% do total, essa contagem de indivíduos com esse QI. Então, a sexta classe é a que tem a maior frequência absoluta, ou seja, aqueles que têm o QI entre 111 e 120, inclusive esses valores, né, é aqui nessa amostra a que apresenta a maior frequência absoluta. Então, são 18 indivíduos, ou seja, 25% da amostra, né, tem, então, QI entre 111 e... Vou até colocar essa informação, né, QI entre maior ou igual, né, vamos por assim, ó, maior ou igual a 111 e menor ou igual a 120, né? Então, está aí um resultado bem interessante de ser registrado, né? O resultado 1. Então, QI maior ou igual a 111 e menor ou igual a 120. Agora, na segunda parte da tabela, né? Na segunda parte da tabela, que é o acumulado, uma informação bem interessante é vocês perceberem aqui, ó, até 110, você tem 50% da amostra, né? Até 120, 75,7% da amostra. Então, até QI 120, vamos pôr assim, né? Resultado 2, resultado 2 aqui, né? Até QI 120, temos 75,7% da amostra. Então, você vê que a grande maioria das pessoas tem QI até 120. Ou seja, poderíamos pensar agora pelo outro lado, né? Nós temos que 24,3% é com QI acima de 120. Você vê que esse 24,3%, né, corresponde justamente a essa soma aqui, né? É só acima de 120, 21,4% mais 2,9%. Como eu já sei que 75,7% da amostra tem o QI até 120, aquilo que falta, né, o que está acima de 120,
em torno quase de um quarto, né, quase 25%. Então, essas duas informações... Não, esses slides ainda não, já vou estar carregando daqui a pouco, tá bom, Marcela? Vou estar atualizando lá, vou colocar a gravação das aulas e também esses slides, tá ok? Aí vocês vão ter os dois, você pode abrir o slide, eu vou colocar em PDF, daqui a pouco vai estar lá. Então, essas duas informações, vocês viram como que eu discuti com vocês, né? Uma informação aqui, né, que nós estamos vendo da parte simples, e uma informação da parte acumulada, né? Isso é bem interessante, sempre estar olhando esses dois, minimamente esses dois tipos de informação. Qual é a faixa de QI que tem maior frequência absoluta, né? E também ver o acumulado, né? E vocês perceberam que chama atenção que até 120 nós temos aproximadamente 75% da amostra, um pouquinho mais, né? Ou seja, apenas 25%, né, ou um pouquinho menos, né, tem que ir acima de 120, né, que corresponde até 17 pessoas. Só 17 pessoas das 70 tem que ir acima de 120. E você poderia restringir mais, né? Nós temos só 2 pessoas com QI acima de 130, né? E isso até faz um certo sentido aí dentro das medidas de QI. Tá ok? Então, agora eu vou mostrar, compartilhar para vocês a lista, né? Só para passar algumas informações, né? E então, deixa eu parar de compartilhar esta daqui e deixa eu mostrar a lista, né? E fazer alguns comentários para vocês estarem trabalhando. Deixa eu ver, acho que é esta daqui. Pronto, ó, tópico 2, organização dos dados, né? Agora estou compartilhando, né? Deixa eu ver se todo mundo já está enxergando aí. Acho que sim, né? Vocês estão enxergando a lista aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a lista. Cadê a lista? Ah, está aqui. Espera aí. Então, todo mundo enxergando aí, tópico 2, atividade 3, lista de exercício, pessoal? Vocês estão enxergando? Sim? Beleza. Então, voltando aqui, ó. Construir. Né? O que é construir? Tabela tipo 2, hein? Vai ter que ser tipo 2. Já preparei os exercícios para tipo 2, né? Para dados quantitativos discretos, né? Apresentado a seguir. Ih, tem 2 seguir aqui. A seguir. Estou meio repetitivo aqui, né? Então, não se esqueça de verificar, né? Eu até coloquei algumas orientações, se o N maior ou igual a 25 ou o N maior que 25. Se for menor ou igual a 25, o número de classes K é 5. Você já sabe que vai ser 5. Se for maior que 25, aí você vai usar o critério da raiz, como eu fiz durante a exposição aqui na aula. Como esses dados são discretos, você deve usar nas classes esse símbolo, né, que eu montei também aqui hoje, usei esse símbolo, tá bom? A última orientação faça a interpretação da tabela final, né, vocês vão construir até o acumulado, né, considerando 2 resultados importantes, que foi a última parte que eu discuti agora com vocês. Então, note aí o exemplo A, né? São 100 alunos, né? Então, é maior que 25, vai ter que usar o critério da raiz. Verifique aqui se tem mais do que 25, mais do que 25, e aí você usa o critério da raiz. Se tiver menor ou igual a 25, aí você já sabe que o K fica fixo, o K são 5 classes. E aí procurem estar assistindo, revendo, né? Porque eu vou deixar o meu PDF aí dessa aula, né, para que vocês possam estar acompanhando o PDF também dessa apresentação. Tá bom? Deixa eu salvar aqui, que eu fiz uma alteraçãozinha ali. Deixa eu ver se tem algum questionamento, alguma coisa. Pessoal, o arquivo das aulas, da gravação da aula, já está sendo colocado lá no Canvas. E também agora eu vou colocar a apresentação em PDF, essa apresentação aqui, tá bom? Então, é só eu desligar aqui, eu já vou desligar a gravação, que já vai aparecer a segunda parte, né, para mim, e eu vou estar também carregando essa segunda parte lá para vocês da gravação, tá bom? E o material vai estar lá. Então, vocês vão ter aí 2 semanas para essa lista de exercício. Semana que vem, procurem estar trazendo dúvidas, né?
no início da aula, enquanto eu estou esperando todo mundo chegar, né, eu vou tirando dúvidas de quem já está aqui, né? Então, aproveitem esse momento, né, um momento bem interessante também para tirar dúvidas específicas, né? Às vezes aí que nem, eu não lembro quem foi que abriu o microfone, né, acabou conversando comigo, né? Então, vocês podem fazer isso também. Fica mais fácil, às vezes, abrir o microfone e conversar. E aí, se você chega, né, eu estou entrando na sala em torno de 10 para as 8, né? Chegou a 10 para as 8, você pode já estar conversando, mandando alguma mensagem para mim, que aí eu vou estar explicando, né? E mesmo no momento que eu espero todo mundo, né, eu começo a aula lá pelas 8h10, né, nesses 20 minutos aí, dá tempo de tirando uma dúvida, alguma coisa assim. A lista já deve estar visível para vocês, né, se dá para baixar, e aí vocês também podem começar esta atividade, tá bom? Pessoal, é isso aí. Se alguém tiver mais algum comentário, espero que as dúvidas tenham sido sanadas com a construção definitiva da própria tabela, né? Por que que a gente faz daquele jeito tão organizadinho, né? É por causa de construção gráfica, né? O prazo de atividade é até dia 23, se eu não me engano. Então, deixa eu ver aqui no meu calendário. Até dia 23 essa tabela, hein? Essa lista, né? Então, aí, é um prazo razoável. Aí. Fala, Márcio. O Márcio está, acho que, querendo falar alguma coisa. Uhum. Oi, professor, tudo bem? Joia? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, que bom. Então, eu e uma colega, a gente respondeu a primeira atividade juntos. Uhum. E a gente respondeu junto, enfim, respondemos na linha, né? Uhum. E tal, e a gente tirou todas as dúvidas, também aproveitou para estudar o conteúdo cobrado na primeira atividade e tal. Uhum. E aí, a gente foi ver, as notas estão diferentes. Uhum. E Pode ser que eu tenha cometido algum errinho, então é você e quem mais que está com essas notas diferentes. Aí eu dou uma olhada lá para corrigir, só isso. ela tirou 5, eu tirei 4,5. E a gente, Uhum. o nosso questionamento é que a gente fez junto, entendeu? Porque se um tivesse, vamos trocar respostas, né? Uhum. Aí poderia ser justificado dessa forma. Só que a gente não trocou respostas, a gente respondeu juntos. Tá bom. Então, assim, passa para mim os dois nomes, né, lá pelo e-mail, eu dou uma olhada e dou uma revisada lá nas atividades sem problema, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Valeu. A Josiane colocou, né, o prazo de entrega dessa atividade, como eu falei, é até dia 23. Aí tem a outra atividade que é até o dia 16, isso mesmo, que é até semana que vem. Aí é da atividade 2, viu, Josiane? Aí da atividade 2 até o dia 16. Essa atividade 3 até dia 23, tá bom? E aí o Márcio depois vai passar para mim aí para eu dar uma olhada aí de novo na lista lá, o que que eu errei, né? Uma vez que as notas estão diferentes. Valeu, Márcio. Depois manda para mim aí o nome de vocês aí dos dois, pode ser por e-mail lá do Canvas, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu. Ok, pessoal, então tem aí uma boa semana, um bom final de semana para todos. E a gente vai parando por aqui, tá bom? Eu já vou parar a gravação aqui para que vocês tenham uma boa semana aí.